Você já se sentiu como se estivesse em um jogo onde cada movimento precisa ser perfeito, cada salto milimetricamente calculado? Onde um único erro pode te derrubar, fazendo você começar tudo de novo? Às vezes, parece que a vida é exatamente assim, como um desafio constante onde não há margem para erros. Agora, imagine que esse jogo é sua vida. O caminho que você está tentando percorrer é seu futuro. Cada decisão que você toma, cada escolha que você faz, é como se houvesse uma plateia invisível, observando cada movimento, esperando que você acerte. Mas, e se essa pressão se tornar insuportável? E se, em vez de motivar, ela te paralisar? O que você faria se o medo de errar tornasse o maior obstáculo, te impedindo de avançar? A vida não é como um jogo onde você pode reiniciar. Para muitos jovens, essa pressão é real. O futuro não é apenas um caminho a ser trilhado, mas uma jornada cheia de expectativas e incertezas, onde cada passo parece estar sob o olhar atento de quem espera nada menos que a perfeição. Desde cedo, somos ensinados a sonhar com o futuro. Escolher uma profissão parece uma decisão emocionante, mas para muitos jovens, esse momento se torna um fardo pesado. A pressão começa em casa, continua na escola e se estende à sociedade. Todos têm uma opinião, conselho e uma expectativa. Mas e a voz do jovem? Onde ela fica em meio a tantas opiniões? A escolha de uma carreira é vista como a definição do resto da vida. O medo de fracassar, de não atender às expectativas, pesa. Como escolher quando cada decisão parece definitiva? Essa pressão não é só externa. Internamente, o jovem carrega a angústia de não corresponder às expectativas e a insegurança de não saber ao certo o que quer. Ansiedade, estresse e até depressão se tornam frequentes. É essencial entender que essa decisão não precisa ser feita de forma precipitada. O apoio emocional e o tempo para explorar diferentes opções são fundamentais para que o jovem possa descobrir sua verdadeira paixão. O futuro não precisa ser uma carga. Quando o jovem encontra espaço para ouvir a sua própria voz, a escolha profissional deixa de ser um peso e se torna uma jornada de autodescoberta. E acima de tudo, é importante lembrar: o caminho pode ser ajustado e mudanças devem fazer parte do crescimento. Dê tempo ao tempo e, acima de tudo, ouça seu coração. O futuro é uma construção e não uma sentença. Quais são as principais preocupações que você tem em relação a seu futuro profissional? Acho que são preocupações que todo mundo tem, na verdade. Preocupações com pressão, se vai ganhar na vida de alguma forma, se vai ter uma vida boa, trabalho que você gosta de fazer. Eu tenho medo de não conseguir ter uma carreira de sucesso, de não conseguir ter uma carreira de fato. É estar, trabalhar em um lugar que eu não me sinta confortável e que eu não veja futuro naquilo, sabe, que não é uma coisa que eu quero fazer pra sempre. E não ser estável emocionalmente também nesse lugar, acho que é uma coisa que conta muito. Você vai ficar, sabe, num trabalho que você não vai gostar de fazer, mas tem que fazer por dinheiro e vai viver uma vida de desgosto, basicamente. Acho que é basicamente a pressão que eu acho que todo mundo que está no ensino médio, começando a entrar na vida, sente. Muita coisa vai se resolvendo ao longo do caminho, muita coisa eu vou descobrindo ao longo do caminho. Eu acho que a gente é muito jovem ainda, tem muito tempo para se arrepender, para mudar de curso, por exemplo, se eu estiver fazendo uma faculdade, mudar de profissão. O que você quer ser quando crescer? Qual carreira vai seguir? Elas até podem parecer inofensivas, mas essas perguntas crescem com a gente. E a pressão também. Família, amigos, professores... Todo mundo tem uma opinião sobre o seu futuro. Escolha uma profissão que dê dinheiro. Faça algo que te traga estabilidade. Mas onde fica o que você realmente quer? As expectativas sociais e familiares podem parecer um peso gigante nas suas costas. Todos esperam que você siga um caminho que, muitas das vezes, nem é o seu. Essa pressão pode gerar uma enorme ansiedade, medo de decepcionar, até dúvidas sobre sua própria identidade. E no longo prazo, é pior ainda, podendo ocasionar um burnout aos 30 ou algo do tipo. Então, será que você está escolhendo o que realmente quer ou apenas tentando agradar os outros?
Mas pare um instante e pense, o que faz seus olhos brilharem? O que te deixa feliz de verdade? Porque, no final das contas, você é quem vai viver essa vida, não eles. Seu futuro é só seu. As expectativas podem até estar lá, mas a decisão final é sua. Escolha o caminho que faz sentido para você, mesmo que ele seja diferente do que os outros esperam. Porque, no fim do dia, o que realmente importa é a sua felicidade e a certeza de que você escolheu ser quem você realmente é. Você sente pressão por parte da família, amigos ou sociedade para escolher uma carreira específica? Olha, minha família, elas me pressionam em questão de eu ter uma formação, independente de qual. Igual eu vou fazer matemática, eles nunca me obrigaram a eu fazer outro tipo de faculdade. O que eles importa mais é, tipo assim, você tem que ter um diploma, você tem que fazer a diferença. Porque na minha família ninguém tem um diploma, além da minha mãe. Dos meus irmãos, nenhum tiveram, né? Então eu sofro um pouco dessa pressão em questão de eu ter. Mesmo que eu não queira fazer uma faculdade, eu sou obrigada a fazer porque eu preciso ter um diploma. No passado, quando eu era criança, eu tinha uma certa pressão sobre mim, no quesito de eu ser jogador, porque eu sempre fui muito bom no esporte, e eu sempre tive muita pressão sobre isso. Acarretou alguns problemas, como o fato de eu ser perfeccionista. Tipo, todo mundo acredita tanto no meu potencial, assim, tipo, que eu sou alguém inteligente, que eu já acho totalmente ao contrário, que eu não vou conseguir preencher as expectativas da minha família, entendeu? Em relação a isso, eu nunca vou conseguir preencher isso. Muita gente da família fica palpitando sobre coisas que a gente deve fazer. Meu pai mesmo fala para mim ser engenheiro, minha mãe fala para mim ser outra profissão, mas acho que isso é uma coisa que a gente tem que descobrir ao tempo, sabe? Não tem como falar o certo hoje em dia. Em um mundo em constantes transformações, onde as exigências do mercado de trabalho evoluem rapidamente, o jovem estudante enfrenta uma enorme pressão sobre o seu futuro. Mas o que realmente está por trás dessa pressão? O sistema educacional é projetado para preparar os alunos para um futuro, muitas vezes se torna uma fonte de ansiedade. Desde cedo, os estudantes são bombardeados com expectativas, notas altas, aprovações em exames e a necessidade de destacar em atividades extracurriculares. A sociedade também desempenha um papel crucial. Pais, amigos e até mesmo redes sociais impõem padrões elevados. Você já decidiu qual carreira vai seguir? Ou qual faculdade você vai escolher? São perguntas frequentes que aumentam a pressão. No horizonte, o mercado de trabalho se apresenta como um desafio. Com a automoção e a globalização, muitas profissões estão mudando ou desaparecendo. Os jovens sentem a necessidade de se preparar para um futuro incerto e competitivo. Diante desse cenário, muitos estudantes se veem diante de um dilema: seguir suas paixões ou escolher uma profissão mais segura. Essa escolha muitas vezes pode ser esmagadora. A pressão constante pode ter sérias consequências para a saúde mental dos jovens. Ansiedade, depressão, burnout são cada vez mais comuns entre estudantes que sentem suas vidas dependem do sucesso acadêmico. É essencial encontrar um equilíbrio diante disso. O diálogo aberto sobre expectativas e realidade do mercado de trabalho pode ajudar os jovens a se sentirem mais seguros com suas escolhas. A educação deve ser uma ferramenta que empodera e não que oprime. A pressão sobre os jovens é real, mas é possível navegar por esse caminho desafiador com apoio e compreensão. Ao valorizar não apenas o sucesso acadêmico, mas também o bem-estar emocional, podemos ajudar a moldar um futuro mais promissor para todos nós. Hoje em dia, poucas instituições falam sobre essas coisas de preparação de vida. Tem muita questão que eu vejo muito na internet também falando sobre os caras fazendo piadas sobre isso. O dia que eu vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida, sabe? É realmente uma coisa meio que preocupante, porque a gente sai da escola meio que não sabendo nada da vida, mas também sabendo muito pouco. As mudanças devem acontecer na base. Não adianta nada a gente mudar, por exemplo, o ensino superior, as faculdades, se a base não mudar. Porque é um problema que vem justamente da base. A melhor maneira de corrigir esse problema é justamente melhorando ela, a base de ensino. Até porque a gente tem matérias, não que não sejam importantes, mas que às vezes elas são demais, 3 aulas seguidas de matemática. A gente vai usar matemática no futuro, mas educação financeira vale mais. Aí a gente sai daqui com um diploma e as contas que a gente vai ter para pagar. A gente não tem mais ou menos uma ideia do financeiro, entendeu? Tipo, a gente só tem da faculdade, eu vou me formar. E aí, tipo, financeiramente a gente acaba não tendo muita base. Eu acho que poderia ter um meio de ensino que poderia ajudar. Quais são os impactos psicológicos que você acha que pode acabar acarretando no futuro com essa pressão? Eu acho que pode acabar sendo um profissional muito ligado só em trabalho. Uma pessoa seguir uma rotina que ela não quer,
num trabalho que ela não quer, fazendo o que ela não quer, provavelmente ela vai se sentir muito frustrada com aquilo. Você vai acabar acarretando em uma depressão, em uma síndrome de personalidade limítrofe, que é o burnout. Sendo assim, eu tenho medo de que minhas metas não sejam cumpridas até uma idade, uma determinada idade, né? Tipo assim, nossa, eu tô tão velha, não consegui ainda concluir minhas metas e meus sonhos, né? E esse é meu medo. A pressão sobre o futuro profissional é uma realidade cada vez mais presente na vida dos jovens, especialmente em um mundo que valoriza o sucesso e a realização profissional desde cedo. Essa pressão pode ter diversos impactos psicológicos. Até hoje pode estar presente nesses jovens que agora são adultos. A baixa autoestima é um dos principais. Muitos jovens começam a duvidar de suas capacidades ao se comparar com colegas que parecem estar mais avançados no sucesso profissional. A incerteza sobre o futuro, tomada a pressão para tomar decisões importantes, como a escolha de uma carreira ou um curso universitário, pode gerar altos níveis de ansiedade. A expectativa de ter um plano de carreira bem definido desde jovem é uma das maiores fontes de preocupação. A combinação de ansiedade, estresse e baixa autoestima pode culminar em depressão. A sensação de sobrecarga e o medo do futuro podem fazer com que jovens sintam-se desmotivados e sem esperança. Muitos jovens, especialmente aqueles em início de carreira, podem desenvolver a síndrome de impostor. Isso ocorre quando uma pessoa sente que não merece o sucesso que conquistou e teme ser exposta como uma fraude. Esse sentimento pode levar a uma constante autossabotagem e insegurança. A busca por equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e a valorização da saúde mental são fundamentais para evitar esses impactos negativos. O apoio de amigos, familiares e, se necessário, de profissionais de saúde mental pode ajudar os jovens a enfrentar essas pressões de maneira mais saudáveis. À medida que percorremos os caminhos moldados por expectativas, começamos a compreender a complexa dança entre os sonhos individuais e as demandas do mundo ao nosso redor. As expectativas, sejam elas impostas por nós mesmos, pela família, pela sociedade ou pelo sistema educacional e profissional, têm um papel significativo em nossas vidas. Elas podem nos impulsionar a alcançar o que antes parecia inatingível, a buscar crescimento, inovação e sucesso. No entanto, também trazem consigo um fardo que, se não for gerido com cuidado, pode resultar em estresse, ansiedade e até mesmo em perda de identidade. Refletir sobre o peso das expectativas nos convida a questionar a quem realmente estamos tentando agradar, qual é o verdadeiro propósito de nossas ações. E mais importante, estamos equilibrando as nossas aspirações que nos motivam com a necessidade de cuidar de nossa saúde mental e emocional. Aprendemos que para encontrar a verdadeira realização é crucial discernir entre as expectativas que nos levam e aquelas que nos prendem. Precisamos ser capazes de traçar nossas próprias metas, definir o que é sucesso para nós, independente dos padrões externos. A jornada não é fácil, mas é essencial para a construção de uma vida que seja genuinamente nossa. Nessa caminhada, é importante também lembrar da importância do autocuidado e da empatia com os outros e consigo mesmo. Precisamos ser gentis com nossas falhas, compreender que o erro faz parte do processo e que o crescimento vem tanto das vitórias quanto dos desafios enfrentados. À medida que nos libertamos das expectativas sufocantes, abrimos espaço para a criatividade, a inovação e, acima de tudo, para a autenticidade. Que possamos, então, olhar para as expectativas não como prisões, mas como oportunidades de autodescoberta. Que possamos aprender a ouvir a nossa voz interior em meio ao ruído das exigências externas. E que cada um de nós encontre o equilíbrio entre o que o mundo espera de nós e o que esperamos de nós mesmos. Somente assim podemos seguir em frente de forma saudável e plena, em direção a uma vida que realmente nos satisfaça.